Boa noite! E aí, Gabi, tudo bem? Vamos começar Tudo mais um bem. Saúde Sem Filtro, episódio número 4. Tudo bem com você? No episódio número 4, estamos deixando de ser um bebê para começar a virar, né, pegando mais força uma criança, se a gente for pensar no sentido de desenvolvimento aí do nosso projeto. Então, muito E, feliz. e eu estou feliz que a gente começou a andar já, né? Pelos comentários que veio no LinkedIn, pelos comentários que veio no YouTube, e até pelas mensagens privadas. Putz, como é que vocês selecionam? Como é que vocês estão, enfim, recebendo gente para falar com a gente? Então, a gente está super feliz que as pessoas estão engajando, a gente, né, ainda é uma criança, mas putz, super feliz aí e hoje a gente vai falar de um tema super legal, que é saúde mental e alta Saúde performance. mental. Será que dá? Eu acredito que sim, mas precisa ter, eu acho que um belo autocontrole, vamos dizer assim, uma autopercepção e uma vigilância, autovigilância muito grande para a gente conseguir performar, né, muito bem, ter a alta performance, né, que todo hoje se fala muito, mas ao mesmo tempo sem deixar cair a saúde mental. A gente fala de equilibrar os pratinhos de atividades, mas se esquece que também precisa equilibrar o pratinho da saúde mental nossa, né? Perfeito. E acho que é isso que a gente vai falar hoje, né? Então, aquelas breves introduções, Bruno, fundador do Equilíbrio, Gabi, fundadora aí da Novo RH, e a gente vai levar mais um podcast para vocês, Saúde Sem Filtro. Vamos chamar os participantes agora. Olá, Ale, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso quarto encontro do Saúde Sem Filtro. E como a gente gosta de fazer quando a pessoa entra se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho quem que você é na fila do pão, né? Eu gosto de brincar. Muito bem. Prazer, muito obrigado, galera, de estar aqui e poder participar desse crescimento, desse desenvolvimento que vocês acabaram de falar, né? Eu sou o Alexandre Fleury, o Alê. Eu estou como diretor de People na Abaco, que é uma empresa de serviços de tecnologia, mas a minha jornada já é mais de 23 anos, né, na área de pessoas. E também empreendo por meio do Simples Olhar, que é a minha empresa, onde eu presto serviços de coaching, de mentoria, e também de palestras e algumas consultorias. E gosto muito de estar nesses momentos aqui para poder compartilhar e falar abertamente, sem filtro, né, sobre situações que são importantes, não só para as áreas de recursos humanos, mas para as companhias como um todo, né, e para todo mundo que conforma uma empresa. Então, muito feliz de poder compartilhar e até aprender muito aqui com vocês. Esse Ah, aprendizado sempre é mútuo, Ale. Isso é muito legal, assim. E é uma coisa que a gente discutiu já. Eu e a Gabi, a gente aprendeu muito desde que a gente começou. E não foi operar esse monte de tecnologia que a gente está usando, os microfones estranhos e tal. Cara, a troca que a gente tem com as pessoas tem sido muito gostosa. E a gente fez questão de não ser um pergunta e resposta. A gente sempre bateu bola, a gente sempre teve uma conversa gostosa. Então, eu queria novamente agradecer a sua presença hoje. Maravilha, vamos lá. Posso colocar a primeira pergunta aqui para a gente começar a dar aquela discutida, né? Não acessar aí nosso. E eu queria falar, né, a gente começou a falar sobre saúde mental e a gente trouxe um assunto de recolocação, falando de alguns outros assuntos, e a gente falou, não, vamos falar alta performance, né? Mas o que é alta performance, cara? Como é que, do que a gente está falando quando a gente fala de alta performance e se isso realmente compromete a saúde mental? O que vocês acham? Se você Maravilha. quiser começar, pode falar. Beleza. Eu acho que eu penso um pouco diferente em relação à alta performance. Eu não vejo a alta performance como sendo algo de uma pessoa, e sim de um grupo de pessoas. Eu não acredito que eu sozinho consiga atingir uma alta performance, né? Eu acho meio vaidoso demais isso, e não é real também, né? Porque a gente trabalha em equipe dentro das empresas e trabalha em prol de uma empresa que tem outras pessoas. E eu vejo a alta performance, pensando que a alta performance ela tem a ver com uma alta performance da equipe como conexão, né? Quando eu tenho conexões positivas com as pessoas, eu tenho uma possibilidade de resultado maior muito mais alavancado, né? Por quê? Imagina se eu faço parte de uma equipe aonde o meu líder é aquele líder carrasco, né? A gente está sempre apreensivo, as nossas relações são sempre de poucas palavras, ou a gente não se comunica muito bem. Vai ser muito difícil essa equipe e as pessoas atingirem uma performance, atingirem um resultado. Quando a gente tem conexões positivas entre as pessoas, seja da forma como a gente conversa, do nosso gestual, da forma como a gente comemora, celebra, planifica,
Se tudo isso for muito positivo, e não é uma positividade real, né? Mas é a positividade do sim, a positividade do muito obrigado, do por favor, né? De coisas simples também, eu acredito que é mais fácil a gente conseguir um melhor resultado e uma alta performance. Então, primeiro, não acredito que seja algo sozinho, tá? Linkado com saúde mental. A própria palavra alta performance já coloca uma pressão nas pessoas gigante que já abala a saúde mental naquele momento. Eu preciso ter alta performance. E ao mesmo tempo, e aí já vem aí, acho que uma porradinha minha, né, pensando um pouco aí nas nossas estruturas de companhia e de recursos humanos, que é a avaliação de desempenho. Para mim, a avaliação de desempenho é o grande mal das companhias. Por quê? Primeiro que eu avalio um passado, eu avalio coisas que já aconteceram, né? E imagina se há 6 meses atrás eu te pedi algo, eu te dei eu não te dei um feedback, né? Ou não te falei algo que você precisaria melhorar. E no momento da avaliação eu pego e falo, ó, em relação vamos ver qualquer competência aqui, em relação à organização, né? Eu acredito que você é 2, de 0 a 5. Porque há 6 meses atrás, você não estava organizado, por conta disso você teve esse péssimo resultado. Por que eu não falei há 6 meses atrás para a pessoa, para que ela tivesse naquele momento a chance de se desenvolver, de melhorar, pedir apoio para chegar na avaliação, ser bem avaliada? Então não precisa de avaliação, gente. Para que eu vou avaliar do que aconteceu? Eu tenho que avaliar o que acontece hoje, no presente, e como vai para o futuro. Eu acredito muito mais num processo de desempenho, de gestão de desempenho, e a alta performance dentro disso. E gestão de alto desempenho tem a ver com cultura de feedback, tem a ver com acompanhamento ano-to-ano, ou qualquer outra metodologia que a gente pode encontrar, mas tem a ver um pouco do que a Gabi falou de autorreflexão, tem a ver com transparência e tem a ver com eu, como líder, realmente querer desenvolver uma pessoa. Por isso que não é nada sozinho. Eu só tenho alta performance se eu tenho equipe, se eu tenho um líder que me guia para isso, e que se eu tenho condições laborais e condições de ambiente para equilibrar essa minha saúde mental e que a alta performance não seja uma pressão. Então, assim, que tal a gente, quem está assistindo, né? Vamos eliminar a alta performance das empresas, tira essa palavra, tira essa expressão, traz outra coisa, inventa, sei lá, chama de Pikachu se quiser, chama de qualquer coisa. Mas, assim, vamos entender o processo, né? E o processo que vai ajudar, acredito eu, muito mais nessa questão de equilíbrio e de saúde mental. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é uma prévia do que a gente pode conversar. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. É um bate-papo. Vai lá, Gabi. Mas eu acho que, assim, né? A cabeça aqui do RH também fez assim. E é engraçado isso que você falou, né? E até pelo meu trabalho no serviço de RH externo, o que eu mais vejo as empresas, quando não tem RH, a primeira vez que vai chegar o RH, nunca teve, principalmente escritório de advocacia, que quem faz o RH são sócios que nem estudaram para aquilo, não é muitas vezes nem um objetivo, que, né? Eu falo que faz eles acordarem, levantarem da cama todos os dias, meio que cai lá e eu tenho que cuidar agora de people. E daí, precisamos fazer avaliação de desempenho. E daí, de uma certa forma, eu não sou contra a avaliação de desempenho, mas eu concordo com você, precisa existir milhões de passos antes. Porque não adianta chegar na avaliação de desempenho, você não dá o feedback, eu sou super defensora do one-on-one, né? Se você não dá o feedback mês a mês. Porque daí você vai avaliar, isso que você falou, algo do passado. E você não deu a chance, o que é o pior, para a pessoa modificar e ela ter essa performance melhor. Fora que, hoje eu vejo muitas pessoas assim, né? Preciso fazer avaliação de desempenho. Coloca as perguntas lá e vamos rodar a cada 6 meses, uma vez por ano, e vamos dar um bônus por isso. Mas a gente precisa também classificar e entender o que é cada habilidade requerida. Porque, às vezes, o que é produtividade para mim pode ser diferente para você e pode ser diferente para o Bruno. Então, precisa estar muito claro o que significa para aquela empresa produtividade, né? As habilidades necessárias, a criatividade. Então, eu acho que eu sempre vejo, né? Fica muito... eu preciso ter avaliação de desempenho. Mas tem todo um passo anterior. E daí vai lá, pesquisa na internet, vê algumas perguntas bonitinhas para fazer e vamos embora. Mas, voltando, né, a essa pergunta, ontem eu fiquei pensando, né, me preparando para esse encontro. O que significa para mim alta performance? E eu penso que a alta performance não é eu desempenhar várias coisas ao mesmo tempo, mas sim aquilo que eu me dedico a fazer, eu fazer de forma muito bem feita, mas não só aquilo,
sem esquecer todos os outros pilares da minha vida. Porque não adianta eu ter, para mim não é alta performance, significa que, nossa, eu sou uma ótima profissional, estou desenvolvendo tudo de forma, assim, o nível lá em cima profissionalmente. Se eu estou me negligenciando, se eu estou negligenciando minha família, se eu estou negligenciando meus amigos, se eu estou negligenciando a minha saúde. Então, para mim, a alta performance, ele vai além. Não, a gente, né, vai muito no alta performance do trabalho, mas a alta performance individual é eu equilibrar todos os meus pratinhos, e não tem a ver com quantidade, mas de forma bem feita, com que não me prejudique, com que eu não fale assim, isso está me cansando, isso está sendo um porre, vamos falar a palavra certa, isso está sendo demais para mim. Então, para mim, né, eu fui um pouco por esse lado que tem tudo a ver, né, de comprometer a saúde mental no final do dia. Sabe como que eu resumiria numa metáfora isso que você está trazendo? Uma coisa que eu falo bastante em todos os lugares que eu trabalho, com os meus mentorados, com os meus coaches e tal. Não sei se vocês conhecem um conto, cada um conta de uma forma, fala que é um chinês, outro fala que é um professor e tal, e eu gosto de falar do professor. O professor entra na sala com um vaso de vidro grande, põe em cima da mesa, o vaso está vazio, e fala, pessoal, esse vaso está vazio? Sim, está vazio. Legal. Aí ele pega e tira um saco de pedras grandes, coloca dentro do vaso, enche o vaso. Tá cheio? Tá cheio. Cabe mais alguma coisa? Não cabe mais nada. Aí coloca pedras pequenas que entram nos espaços. Agora não cabe mais nada, professor, já está cheio. Pega um saco de areia, enche de areia e entra pelos espaços. Cabe mais uma coisa? Não, não cabe mais nada. Ele vai lá, pega a água e enche o vaso de água. Aí, assim, a maioria das pessoas acreditam que essa metáfora ou esse conto tem a ver com gestão do tempo. Na verdade, eu acredito que tem muito a ver com essa questão que você trouxe agora, dessa relação da alta performance com saúde mental. Porque, na verdade, tem a ver com prioridade. Por quê? Porque se eu colocasse a água primeiro, depois a areia, já ia transbordar. Depois as pedras pequenas, ia transbordar, não ia caber tudo. E depois as pedras grandes, só ia caber metade, ia transbordar tudo, certo? Então, a sequência em que eu coloco as coisas no vaso são as prioridades. E a primeira coisa que eu coloco no meu vaso, da minha vida, certo? São as pedras grandes, que é aquilo que tem um significado para mim, aquilo que é importante. E aí tem a ver com a minha família, com a minha saúde, tem a ver com o trabalho. Essas são as minhas prioridades. E depois as outras vão entrando e se encaixando e eu consigo não gestionar o tempo, mas eu consigo equilibrar todas essas demandas nesse meu grande vaso. Só que a gente aprender a colocar as prioridades é algo muito difícil para o ser humano, porque a gente tem uma pressão muito forte de dar resultado, a tal da bendita expressão alta performance. Eu tenho que ser de alta performance, eu tenho que ir bem na avaliação, só assim vou conseguir uma promoção. Então, as próprias empresas deixam as pessoas doentes com seus próprios processos. E, ao mesmo tempo, não dão esse espaço para as pessoas poderem dizer qual é a minha prioridade aqui. Só que isso tem mudado. As novas gerações têm empurrado as empresas a começar a enxergar. Eu acho que até por isso que vocês estão trazendo esse tema aqui. Se a gente fosse falar 10 anos atrás desse tema, ninguém ia topar falar desse tema, porque não era uma realidade das empresas. Não teve uma pandemia, não teve uma geração que está vindo com tudo, né, no sentido de ressaltar essa questão de equilíbrio de vida e de saúde mental. Então, a gente só está discutindo isso porque a gente está sendo pressionado, inclusive, e porque nossos processos não funcionam mais da mesma forma para todo mundo. A gente tem que personalizar, não individualizar, mas a gente tem que personalizar. Então, eu acredito que se a gente como empresa, a gente como área de pessoas, começa a ajudar as pessoas a identificarem essas pedras grandes, as suas prioridades, e a gente der espaço para elas, né, poderem ter essas pedras grandes, gente, a gente não precisa falar de alta performance, o resultado vai chegar, entendeu? O crescimento vai acontecer, ele é uma consequência. O problema é que a gente sempre está olhando a cenoura lá na frente e a gente não olha o processo, não olha o custo que a gente vai ter para alcançar essa cenoura, que na verdade a gente nunca alcança, né? Total, e eu queria consolidar um pouco do que vocês falaram, colocar um pouco de paralelo, fazer umas provocações, porque vocês falaram muitas coisas que reverberaram para mim, né? O Ale, no começo, ali alugou um triplex triplo na minha cabeça, que é, ele falou uma coisa que eu falo muito, que é, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, quando você fala de alta performance, é alta performance de quem? É da empresa? É do seu time? É sua? Ou é do teu marido que está buscando as crianças na escola hoje sozinho e você ficou até mais tarde? Alta performance também é um negócio que a gente tem que começar a discutir o que é e tentar saber se a gente está na mesma linguagem. E aí, quando você falou ninguém faz nada sozinho, cara, uma coisa muito legal, que eu posso fazer o paralelo com o carro, né? Cada pecinha tem a sua função.
Só que vem cá, se você coloca uma Ferrari e não coloca o painel de instrumento, que talvez seja o maior papel da gestão aqui na Ferrari, como é que você sabe a velocidade que está? Como é que você sabe que você desgastou algum componente? Como é que você sabe que a luz da bateria acendeu? Você não sabe, né? Então, assim, o que é combinado de alta performance dentro de casa? Mas, além disso, trazendo esse ponto da saúde mental, quando a gente fala de alta performance, hoje em dia tem um peso enorme. Performance, tem que performar. E aí, você tem um chefe que te manda mensagem, de repente, depois do horário de trabalho, tem que performar. Larga a família e responde. Então, isso que você trouxe, né, de uma segunda interpretação da pedra, da areia, da água, ela é muito importante. E no final do dia, cara, tempo, hoje em dia, ele é o teu ativo mais importante. E quando você fala de alta performance, se você não souber onde você vai entregar o seu tempo e o que alta performance funciona para você, você vai priorizar errado. Então, na minha cabeça, as pessoas têm subestimado uma coisa simples, que é a comunicação. As pessoas não se comunicam bem, as pessoas não deixam claro o que é alta performance. E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema que as pessoas não têm senso de completude. Elas não estão completas, elas aceitam demais, assim como os empreendedores também estão olhando lá a cenourinha. Mas vem cá, a gente como um time, como uma empresa, precisa chegar na cenourinha. Você acha que todo mundo vai estar mais feliz e aí a gente chega na cenourinha mais rápida? Ou você só quer pegar a cenourinha e você vai atropelar 3 no meio do caminho? E no final do dia, é isso que eu quero. Né? E aí a gente pode entrar e brincar com outros aspectos. Né? Eu conversei muito recentemente sobre natureza de vagas, natureza de trabalho. Eu acho que isso impacta demais no que a gente chama de alta performance hoje em dia, do jeito que a gente interpreta, que é, cara, depois da pandemia, todo mundo descobriu o bem-estar. Por quê? Porque ficou em casa. Levava tudo para casa, né? Pode tomar café com o marido, não tem que pegar as 2 horas não tem que pegar as 2 horas de trânsito. E aí, agora rolou o movimento do volta do trabalho. E aí, o que acontece? A gente está conhecendo um termo famoso em inglês, quiet quitting. As pessoas pedindo demissão silenciosamente. E aí, que a avaliação de desempenho, que a avaliação de feedback que você teve para você estava ótima. O cara estava felizão. Mas o que acontece, cara? A gente, como empreendedor, a gente tem que respeitar as pessoas e entender a natureza daquela função. Eu, como um bom gestor, a natureza daquele job, não é remoto, o cara consegue entregar o que eu espero que ele entregue remotamente? Consegue. Toda pessoa que colocar esse cara presencial, que a natureza desse trabalho é remota, está tirando uma coisa primordial da vida dessa pessoa. Tempo. E tempo hoje custa qualidade de vida. E aí eu brinco, né, cara? Que qualidade de vida custa saúde mental e a gente entra no nosso tempo. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Vou fazer uma provocação que nem eu sei a resposta, tá? Até disso que o Bruno falou, do quiet quitting, e até você ali, da questão das pedras. Porque tudo depende da lupa que a gente coloca. Eu posso entender também que, né, nessa sequência de, não, mas ainda você põe a água, põe as pedras menores, sempre cabe mais. E a gente pode ir criando, reforçando o pensamento de que sempre cabe mais. E que de alta performance é isso, que sempre dá mais. E é você também saber falar não, né? É você colocar um limite. E daí até o quiet quitting, que é por isso que eu falei, nem eu sei a resposta. Sei que existe um movimento, tem um movimento, mas eu também me faço a crítica de, poxa, as pessoas também não têm o direito de falar, não vou colocar a pedra grande, a pedra pequena, a areia, a água e tudo mais, porque daqui a pouco vai vir o micro, sei lá o quê, sabe? Porque parece que nunca vai ser o suficiente. Então, às vezes, eu fico com essa crítica, né? Até como RH, como, né, mundo corporativo, a gente quer sempre o mais. Sim. Mas, às vezes, a gente cria um nome, um termo, para dar para as pessoas que, né, a gente chama de quiet quitting, mas, às vezes, é o direito delas de falar, cara, aqui é o meu limite. E daí a gente já associa naquele lugar do quiet quitting. É por isso que eu falei, eu nem sei a resposta da minha própria provocação. Tá. Eu não acho que tenha, tá, Gabs? Até para te complementar e somar esse ponto, acho que você trouxe um ponto tão importante, e aí eu volto a falar, né? A comunicação precisa ser melhor. Eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, de novo, o chefe pode mandar mensagem depois das 10? Não está na política de lugar nenhum, você não pode nem escrever. E as pessoas estão sofrendo por isso, né? E pegando o exemplo do pote,
às vezes, para algumas pessoas, quando elas estão pressionadas e não sabem falar não, o que elas vão fazer? Elas vão pegar um pote maior e vão continuar trabalhando. As que não sabem falar não, vão pegar um balde. E as que não sabem falar não, vão aumentar o tamanho do recipiente. E em algum momento elas adoecem, tem burnout, tem ansiedade, tem depressão. E o movimento do pairing é o seguinte, é mais fácil eu pegar um pote maior ou de me desgastar explicando que eu não posso segurar um pote maior, porque você talvez esteja fazendo uma pressão muito grande. E eu vou ter que explicar que eu, Bruno, na minha situação, né, não consigo carregar um pote maior, ou eu vou simplesmente pegar o meu potinho e virar para o filho e falar, ele aceita o meu pote ali, vou ali trabalhar com ele, porque eu não vou mudar o tamanho do pote. Então, cara, cada pessoa é uma pessoa. E aí, de novo, como está a comunicação? As pessoas se comunicam muito mal. Uhum. Você sabe que eu tô escutando vocês, e, né, principalmente o que você falou, Gabi, e eu começo a trazer para a minha vida algumas decisões que eu já tomei também, e algumas conversas que eu já tive com algumas pessoas, muito parecida com isso, desse dizer não, desses limites que a gente coloca, né? E existe um movimento muito legal, eu acho muito bacana, que é o seguinte, eu falo muito isso para as pessoas, né? Até alguns anos atrás, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, quem comandava um processo de contratação era a empresa, hoje quem comanda é o candidato, né? Porque existia uma pressuposição e até uma supervalorização das empresas, né, de que elas comandavam esse processo e eu faço tudo, eu controlo, a pessoa vem trabalhar comigo, né, porque eu sou a empresa XYZ. Hoje não, né? Independente da sua marca, independente do seu negócio, da sua cultura, as pessoas investigam você como empresa, né? Nas redes sociais, em qualquer outro lugar, perguntam para as pessoas e elas estão escolhendo se elas querem trabalhar na sua empresa ou não. Não é mais a empresa quem escolhe, né? Esse jogo virou muito rápido, né? Muitas vezes tem um equilíbrio, mas as pessoas estão com um poder maior na mão, o que eu acho maravilhoso. E esse poder é esse poder do não e do limite do que o Bruno estava falando, do que para mim é possível ou do que para mim, né, reverbera no que eu penso como carreira. Porque tem outras coisas muito delicadas frente a tudo isso. Tem muitas pessoas que falam, mas eu preciso desse trabalho, né? Então, assim, eu tenho que me sujeitar a tudo isso, eu deixo de ter saúde mental, busco essa alta performance porque eu preciso desse trabalho. E ela não consegue dizer um não consegue colocar os seus limites. Mas eu vejo isso mudando gradativamente, né? E é muito legal as pessoas poderem perceber esse poder interno que cada um tem de escolha. E aí, eu acho que essa palavra é muito interessante, né? Eu falo isso porque eu já passei por lugares que eu amei trabalhar, que me identificava com os valores, né? E outros lugares que não tinham nada a ver com os meus valores. E no começo, mais da carreira, eu esperei muito tempo para tomar a decisão de sair, porque não tinha nada a ver com o valor. Porque eu ficava pensando, não, porque eu vou receber uma promoção, vou receber um aumento de salário, eu vou ter uma projeção na minha carreira, eu vou ser X, vou ser Y, eu tinha uma vaidade enorme naquele momento. Então, eu vou ficar quietinho aqui, sofrendo, doente, né? E foi quando eu comecei a ter algumas doenças graves comigo e tal, por conta do trabalho. E eu comecei a tomar decisões e perceber, não, eu vou trabalhar em lugares que eu me identifique com os valores. Todas as empresas têm problemas, todas as empresas têm coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta. Agora, a balança tem que estar muito mais positiva do que negativa, né? Então, assim, todas as empresas vão ter seus problemas. O mundo empresarial, o mundo corporativo é dessa forma. Mas agora, essa forma de eu me colocar e dizer, puxa, tem nada a ver com o meu valor, vou buscar outros lugares. E hoje tem inúmeros lugares que a gente pode buscar. Só que, infelizmente, medo do desemprego, o medo de falta de grana, né, ou de não conseguir atingir os nossos sonhos, muitas vezes fazem com que as pessoas preferem não ter saúde mental para poder ter algo que elas acreditam que é maior do que a questão do meu equilíbrio, da minha paz, etc. E eu vejo também que tem uma questão de maturidade. Conforme a gente vai se desenvolvendo, crescendo, né, e tendo mais maturidade, isso vai ficando mais claro também, essa busca de qualidade de vida, né? Mas é tantas coisas permeando tudo isso, mas eu concordo 100% com vocês. A questão de colocar limites, eu colocar limites. Vou dar um outro exemplo e já passo a bola para não dominar aqui. Mas uma coisa que eu aprendi há 10 anos atrás, que eu faço até hoje. Toda empresa nova que eu chego, uma das primeiras ações organizativas que eu faço é pegar meu Outlook e colocar travado, né, das 9 às 9h30, no horário do almoço e no final da tarde. A agenda é travada o ano inteiro nesses 3 horários. Porque eu aprendi que se eu não fizer isso, as pessoas vão ver que eu tenho aquele espaço,
Elas vão querer agendar alguma coisa e minha qualidade de vida morreu. Eu não vou almoçar, eu não vou ler e-mail no começo do dia, eu não vou responder e-mail no final do dia, e eu não consigo me organizar, não tenho saúde mental, não tenho alta performance, eu não tenho nada disso. Então, existem algumas coisas simples que a gente pode começar a colocar limites. Outra coisa, eu coloco muito claro os meus limites no meu processo seletivo, quando estou participando de um processo seletivo. Né? Então, eu falo, olha, eu prefiro lugares que a gente não trabalha 10 horas por dia, porque eu não acredito nisso. Esporadicamente pode acontecer? Pode. Né? E eu vou estar disposto. Sábado eu estava fazendo mudança do escritório, agora sábado passado. Eu estava lá carregando caixa, etc. Então, assim, faz parte de um processo. Então, eu coloco os meus limites já no processo de seleção também. Né? Porque daí eu sei que eu vou estar num lugar que vai respeitar tudo isso e que eu posso minimamente equilibrando todas as coisas, né? Mas depende muito da gente, mas a maioria das pessoas ainda não tem a coragem, eu acho, né, de colocar esses limites, porque as empresas são comando e controle e etc. É isso. E aproveitando, pegando alguns ganchos que você falou, acho que é importante a gente discutir então um pouco de como a cultura da organização ela influencia. No final, você vive esse comando e controle das organizações, graças a Deus a gente tem organizações que não são tão comando e controle, mas, cara, a forma com que a empresa se organiza influencia diretamente não só na saúde mental, mas no desempenho e na tal da alta performance. É porque a gente cobra tanto alta performance, mas a gente se organiza de um jeito não tão ótimo, e aí, cara, a primeira coisa que você influencia é o próprio desempenho. Por quê? Porque o cara está adoecido. Ele não sabe falar não, ele não sabe posicionar, ele tem medo, como você falou, que é muito importante. Cara, hoje em dia, boa parte das pessoas têm medo. Porque a gente foi criado, né, pelo menos até a minha geração, a gente foi criado fora do lifelong learning, né? A gente vai lá, faz uma faculdade, na minha geração a gente fala, não, eu tenho que fazer a pós. Tenho que fazer a pós. Eu fiz uma pós, posso ficar tranquilo. E não existe mais isso, né? Então, até como a cultura organizacional faz com que o time estude, o time aprenda skills novos. E aí, quando você fala de comando e controle, a gente fala da cultura organizacional, eu sempre pergunto, né? Boomers, que são, né, os presidentes das empresas, a classe C das empresas, o quanto essa galera está disposta a estudar, porque parou muitas vezes lá atrás, a gente atualizou muitas vezes lá atrás, e agora precisa manter uma cultura organizacional com pessoas que já estão, né, com muito mais conhecimento e bagagem, estudaram talvez 3 vezes mais que essas pessoas. Então, puxa, como é que a cultura organizacional ajuda? O que a gente pode fazer? Olha só, primeiro que assim, eu vejo que a gente não vai mudar uma cultura organizacional, certo? As culturas são como elas são, as empresas são como elas são. Eu acho que é encontrar pessoas que têm fit com essas culturas, né? Então, assim, a gente sabe, né, que tem empresas que são empresas que, pelo seu negócio e pela sua cultura, são empresas que a saúde mental ou o equilíbrio de vida não está em primeiro lugar. E elas contratam pessoas que têm esse mindset ou têm essa personalidade, né, ou querem encarar esse tipo de desafio. Mas a pessoa entra sabendo disso. Então, você conhecer muito bem a cultura antes da empresa é primordial. Então, eu colocaria a responsabilidade maior nas pessoas na hora de escolher as empresas que elas estão trabalhando também, que é um pouco do que eu estava falando antes na outra pergunta. Então, assim, primeiro a gente tem que entender que cada cultura é uma cultura, e vão ter culturas que vão privilegiar, tem culturas que não vão privilegiar, ou até mesmo por conta do tipo do negócio, vai ser muito difícil tentar trazer esse equilíbrio, ou porque é uma coisa de mercado, sei lá, empresas de investimento em bolsa, por exemplo. É uma pressão danada, né? As pessoas não vão parar 1 minuto para fazer um descanso, para tomar um café e etc. Não, vai porque tem dinheiro, né? Então, assim, eu acho que a cultura, ela influencia sim, mas tem que ser uma cultura que tem a ver com o negócio e com pessoas que têm um fit para essa cultura. E a gente pode fazer muitas coisas em relação à saúde mental, mas, de novo, se não for o propósito da companhia, não tem match. Perfeito. E até para conhecer essa cultura, né? Você falou muito do talento ele pesquisar, e eu concordo completamente. Eu falo que, né, como Headhunter, 70% da assertividade nossa é quando o talento se conhece muito bem. Mas eu também acho que as empresas precisam estar atentas, e principalmente os recrutadores. E até os Headhunters, que estão consultorias externas. Precisam entender muito bem qual é a cultura daquele meu cliente. E o meu cliente também precisa saber muito bem qual é a cultura dele. Porque daí facilita, porque hoje a gente também tem muitas pessoas
que não se conhecem, que não sabem quais são os seus limites e o que elas buscam e quais são as prioridades delas, né? Que eu dou orientação profissional para jovens e tem uma menina que, inclusive, eu estou dando orientação profissional agora, que o pilar, né, quando a gente foi ver, fez ali todos os testes, enfim, várias atividades, para ela a questão da segurança financeira é a âncora dela. Não tem nada de errado, parece que é algo feio. Dinheiro, money, para mim, é algo importante, é algo ruim. Não, você só precisa ter clareza. E daí, entender que talvez aonde você vai ganhar dinheiro vai ser como você falou, é o lugar, às vezes, da bolsa, que é estica, faca na caveira, tempo de dinheiro. Mas se está muito alinhado e está muito claro que realmente é isso que eu quero e eu vou ter esse retorno financeiro, tudo bem. Então, eu falo que as empresas também precisam saber se conhecer muito bem, né? E daí pode fazer o diagnóstico, enfim, pesquisar, se questionar, perguntar para os próprios talentos, porque é o que você falou, a cultura ela é viva, ela é quase como um ser vivo, ela existe. Não é o que você quer, é o que o dono quer, ela existe, você querendo ou não. Então, entender muito bem, porque isso acaba ajudando. Mas fora isso, até com o que a gente falou do não, também é os líderes respeitarem quando a gente fala não. Respeitarem o que é a alta performance para cada um. E daí, às vezes, a gente tem um líder que quer a equipe inteira de alta performance. Mas daí eu falo engraçado. Me faça rir. Muitas vezes a pessoa que realmente é aquela pessoa com uma performance que é dela, muito alta, ela realmente dá conta de tudo, ela faz tudo muito rápido, ela faz tudo muito bem, blá, blá, blá. Também muitas vezes são pessoas mais ambiciosas e que também querem crescer mais rápido. Mas você faz, a empresa tem essa cultura, dá esse espaço para um crescimento rápido? Não. Daí o que você quer? Você quer ter uma equipe de alta performance, mas você também não faz, como gestor, como empresa, a sua parte de promover, de desenvolver e tudo mais esse talento. E daí, se o talento fala, não, peraí, esse é o meu limite, então eu vou desligar. Também não tem a paciência e esse alinhamento de expectativas é até de respeito, porque não é só alinhamento de expectativas, às vezes também é de respeito. Por que eu preciso ter a equipe inteira de alta performance? Por que eu não posso ter uma pessoa que ela está na alta performance dela, mas não é a minha alta performance do que eu julgo ser alta performance? Então, eu também falo que a própria gestão precisa tirar alguns paradigmas, né, em relação a tudo isso, que com certeza isso faz parte da cultura organizacional, quando a gestão tem, né, essa clareza mesmo, né, tira esse véu de aquela pessoa ali que desempenha de forma absurda e que todo mundo, e o que o bom profissional é esse, o que vai receber a promoção é esse, o que vai se destacar e se desenvolver é esse, e não necessariamente. Tu me fez lembrar de uma situação que tem tudo a ver com o que você acabou de falar e com a pergunta que está aqui. Uma das empresas que eu trabalhei, a gente estava fazendo uma reorganização na área de recrutamento de talent, e a ideia era promover alguém interno e não contratar de mercado. E aí, nesse momento, e isso era a cultura da organização, né, promover as pessoas internamente, e tinha uma pessoa que era a pessoa de melhor resultado, né, da equipe, e já trabalhava muitos anos na área de recrutamento e tudo, né, em tecnologia e tal. E aí a gente pegou e chamou ela para conversar, e falou assim, a gente está querendo, né, colocar uma posição de coordenação, a gente pensa em você, porque você dá as pessoas, né, com mais performance, que conhece muito, né, do negócio, conhece todo o processo e etc. E a gente lá pensando, ela vai amar, ela vai ser coordenadora, e ela é muito boa, tem alta performance. E foi fantástica a resposta dela, ela falou não. Isso foi em 2010, faz um tempinho. Aí ela falou não, a gente ficou, como assim? Não. Ela assim, eu quero ser analista e especialista pro resto da vida. Eu não quero cargo de liderança, né? A gente, puxa, que massa, que legal. Então bora. Então, ok, a gente não tem outras pessoas para essa posição agora, a gente vai contratar de mercado. A gente deixou isso claro para todo mundo, né? E ela performou, ainda ficou anos dentro da companhia, ela trabalha ainda com a mesma função como especialista em recrutamento, feliz da vida. E aí encaixa tudo isso que a gente está falando, né? Encaixa a cultura da empresa em aceitar esse lugar dela, de onde ela se via, porque ela vai continuar entregando o que a empresa precisa, ela vai se sentir bem porque ela está entregando e tendo alta performance, isso traz a saúde mental para ela também, né? E a gente não precisa colocar uma pressão nela de algo que ela não vai entregar nunca, porque não é o desejo dela. Então, eu acho que essa é uma forma que a cultura pode influenciar saúde mental e alto desempenho, né? Perfeito.
Com certeza, assim, acho que a Gabi também tocou num ponto que eu gosto muito. Eu sempre fui um crítico, né? Na verdade, todas as empresas que eu chego, normalmente eu sou a pessoa que fala, pô, mas é mesmo? É que eu normalmente balanço a água. Você tem certeza que você quer me levar para frente? Porque normalmente, cara, a cultura, ela tá instaurada nas companhias. Mas que é cultura, cara? Cultura são pessoas. As pessoas fazem a cultura do lugar. E aí, se você tem alguém que chacoalha a água, você tem uma pessoa que ou está contra a cultura, ou está tentando entender onde a cultura precisa ser mais abrangente, abrasiva, melhor, né? Ou está vendo alguma tendência que de alguma maneira está falando, olha, a nossa cultura ela não está tão diversa para que a gente possa evoluir, né? E aí, querendo ou não, a gente tem que ter pessoas com saúde mental. Então, quanto mais aberta a empresa for para se questionar sempre sobre a cultura, né? Receber esse feedback que você falou com a gente, que é super bacana. Cara, não é não. Eu quero continuar, eu gosto da empresa, mas eu quero ser analista, eu faço tudo bem, eu gosto, eu sou realizada com isso. Agora, pô, eu conheço empresas que a cultura é vou te deixar na geladeira aqui, e aí, na primeira oportunidade, eu vou te demitir. Por quê? Porque você está atrapalhando a carreira dessas pessoas. Mas, cara, não é bem assim. Né? Então, qual é a cultura que a gente está disposto a criar? O que é cultura? Cultura são pessoas. E o quanto a empresa é aberta para discutir isso. E, cara, as pessoas criam e vivem essa cultura, a vida pessoal delas importa. E aí, cara, uma das coisas que eu tenho falado, tenho tocado muito ultimamente, é como as pessoas fazem a manutenção da vida delas para manter uma cultura em casa e no trabalho. É que para manter a saúde mental, a gente precisa ter uma vida pessoal, né? Ter uma vida que não é na frente do computador de trabalho, não é na frente do computador de celular. E aí eu sempre pergunto, né? Às vezes tem encontra aquela pessoa que ela é pró-cultura, mas ela sempre chega mal-humorada. Então, a primeira coisa que você pergunta, dormiu bem? Ou não. Você começa a trabalhar, atropelar e fala que a pessoa está te atrapalhando. E aí, cara, acontece, estou estresse demais, vamos comer mais. Vai lá e come qualquer coisa no almoço, ou pior, come em cima do teclado. O que vocês acham disso, cara? Nutrição, sono, como é que isso impacta na performance das pessoas ou nessa alta performance na organização? Qualquer coisa que impacte na vida da pessoa vai impactar no desempenho dela, certo? Então, e já é super comprovado, né? As pessoas que não têm ali minimamente horas de sono, de descanso, descansar a cabeça, principalmente, né, para poder descansar o corpo, vai afetar. Né, como você falou, ou vai ter um mau humor, vai ter irritação, aumento de estresse, e aí começa a criar mais problemas de relação por conta disso, né? Porque ainda a gente vive numa sociedade, vive em empresas que se você chega no trabalho, você pergunta, oi, tudo bem? As pessoas sempre respondem tudo, né? Ninguém tem, né, abertura das pessoas, não tô bem, dormi super mal hoje, né? Se a gente pudesse ter essa relação em todos os lugares, aí eu faço a relação, né? Seria fantástico. Essa é uma coisa que eu faço toda vez que eu começo numa nova equipe, eu falo, pessoal, eu vou explicar a forma como eu trabalho. Né? Eu falo como eu trabalho e eu falo das minhas reações frente a algumas situações. E às vezes reações até de caras e bocas. Né? E aí eu falo para eles, às vezes, galera, uma cara minha é porque eu tô com dor de barriga ou porque eu não dormi. Então, o mais fácil é vocês sempre perguntarem, porque eu vou sempre responder para vocês. Se vocês me perguntarem se eu estou bem e se eu não estiver, eu vou falar para vocês que eu não estou bem. E vou explicar ainda por que eu não estou bem. Né? Eu acho que é um mínimo. E eu estimulo as pessoas a fazerem o mesmo. Né? Porque aí a gente conhece melhor a pessoa, a gente sabe a situação que ela está, a gente sabe o quanto que a gente vai poder colocar de pressão ou não. Né? Isso não significa passar a mão na cabeça, nada disso. Né? Mas é encontrar esse equilíbrio e essa humanização da relação. Então, eu acho que até nisso a gente precisa ensinar muitas pessoas, principalmente os líderes, né, de quando fazer uma pergunta, porque você realmente quer escutar uma resposta. E poder dizer para o outro que ele pode dar a resposta, que é a resposta dele. Então, assim, outra coisa, almoço. Eu sou o vigia do almoço com todo mundo dentro do escritório. Eu estou indo 2 vezes por semana e eu vejo alguém que não foi almoçar, já chegou na hora. Assim, você não foi almoçar? Ó, próxima semana você vai almoçar. Você não vai ficar aqui. Né? Então eu faço com todo mundo, faço com o meu líder, com a minha equipe, com qualquer outra pessoa da empresa. Porque não é só o fato de almoçar e almoçar com qualidade. É o fato do respiro, né, da conversa. Uma coisa que a gente vem institucionando muito é, saiu para almoçar, não fala de trabalho, a gente vai falar de situações corriqueiras da vida,
né? Isso é uma coisa que a gente vem fazendo muito e eu também promovo isso muito dentro da companhia. É legal que os diretores já entenderam também. Às vezes a gente está lá, só diretores almoçando e começa a falar, pá, ó, você começou a falar, é verdade, deixa eu começar a falar de uma notícia do dia, etc. Então, eu acho que essa qualidade, né, ela vem disso, vem da forma como a gente se relaciona, né? Eu acho que também tem, né, principalmente a nossa geração, né, é bonito, porque acho que também até por conta da geração de cima, é bonito o workaholic, é bonito falar que fiquei trabalhando até 11 horas da noite. Que status é esse, gente? Eu não consigo entender, não me cabe na cabeça. Exato. E daí é muito engraçado, né, porque ao mesmo tempo contraditório. É bonito falar que você ficou trabalhando até as 11 horas da noite, que você nem conseguiu almoçar, mas ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, isso é o oposto da alta performance, porque Claro. tipo, nossa, você não está conseguindo, né, gerir bem o seu tempo a ponto de você não conseguir dormir, parar na hora que tem que parar, almoçar na hora que tem que almoçar. Então é engraçado que é meio contraditório, mas eu vejo que é uma questão muito mais cultural da sociedade, e daí é isso, né? Fica ali o RH, a empresa. Eu falo RH porque muitas vezes é a célula que está ali mais preocupada, né, normalmente, nesses assuntos, mas no final é algo que eu acho que não é nem da empresa, é algo da sociedade que a gente precisa tirar isso da gente, de que é bonito ser workaholic. E daí agora a gente está vendo tantas pessoas, né, com burnout, com milhões de psiquicamente, né, depressão, crise do pânico, e daí é aquilo. Ou até o último vídeo, né, que a gente fez, que a pessoa falou, poxa, eu tenho uma familiar que ficou com depressão na hora que parou de trabalhar, porque a gente coloca o trabalho num lugar extremamente importante na nossa vida. A gente, muitas vezes, né, a gente foi condicionado a te conheço, a próxima pergunta, teu nome, e a segunda pergunta é o que você faz. Né? A gente não vai, o que você faz profissionalmente, não é o que você faz no seu tempo livre. Então, a gente coloca muito a parte profissional no centro de tudo, da nossa vida, das pessoas ao nosso redor, o status é o cargo que a pessoa tem, a empresa que a pessoa tem, né? E, então, eu acho que é algo muito mais da sociedade que a gente tem hoje. E eu acho que é por isso que a gente se assusta tanto com a galera mais nova também. Né? Tudo bem, às vezes eu concordo que eles passam um pouquinho do limite, às vezes eu concordo, né? Mas também é aquilo, para você chegar no outro posto, muitas vezes para você chegar no meio termo, você tem que ir muito pro oposto, e eu acho que é isso que eles vieram, sabe? Eles estão esticando super a corda para a gente conseguir chegar no meio termo, né? Só contar uma rápida de uma coisa que eu me lembrei, um negócio que a Gabi falou. Eu comecei a trabalhar numa empresa em 2014, empresa americana, e desde o início eu falei, gente, eu divido muito bem o meu tempo, né? De trabalho, de família e de tudo. Então, assim, eu vou cumprir os meus horários de entrada, de saída e meus finais de semana também, né? E outra coisa, grupo do WhatsApp, ele fica no silencioso. E final de semana eu não coloco prioridade nos grupos, ok? Pode ser dessa forma? Vamos lá, Lê, pode ser dessa forma. Segunda semana que eu tô na empresa, chego na segunda-feira, feliz e contente, né? Aí tô lá estacionando o carro na frente da empresa. A hora que eu saio, tem 3 diretores na porta. Onde que você estava? Eu, como assim? Meu final de semana. Eu falei, gente, eu tô chegando. Não, porque rolou um monte de mensagem do grupo da diretoria, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e você não viu, a gente tá aqui agora esperando para começar uma reunião, e que não sei o que, você tem que estar aqui. Eu já não acabei de chegar? A reunião já começou? Não, a reunião vai começar às 9. Mas eu já tô aqui. Aí as pessoas começaram a me olhar sem entender. E aí elas perceberam que elas perderam o final de semana, né? Porque ficaram preocupadas com tudo isso, perderam o sono, não se alimentaram bem, e etc. Né? Preocupadas porque precisava chegar segunda-feira ou discutir alguma coisa. Ninguém resolveu nada no final de semana. Eu falei, gente, mas alguém resolveu alguma coisa? Não. Então tá, então vamos entrar e fazer reunião. Perfeito, cara, é isso. Assim, a gente precisa remoldar a maneira com que a gente tem que se comunicar. Acho que comunicação apareceu em diversos momentos aí. É verdade. E a preocupação também, né? Toda vez que você sabe algo que você deveria saber fora do tempo que você deveria saber, você tem um sentimento de internalização. E aí, cara, todo esse tempo leva uma falta. Estou preocupado demais, né? Por quê? Estou com falta da minha família, talvez? Cara, tem tempo de qualidade com a sua família. Cara, se for urgente, liga. É ligar mesmo. Você está morrendo, vamos perder dinheiro, vamos perder dinheiro. Então, me liga. Cara, a gente pode fazer.
Agora, cara, a mensagem, a gente criou um problema na sociedade chamado mensagem instantânea. A mensagem instantânea, a minha atenção não é, amigo. Eu não preciso ser a máquina de ler mensagem. Eu nem quero. Né? Quando a gente confundiu que a mensagem instantânea na nossa atenção, a gente perdeu a qualidade de vida. E aí, cara, assim, a gente teve um podcast aqui hoje maravilhoso, a gente discutiu sobre diversas coisas, a gente falou muito sobre auto-performance, comunicação apareceu bastante, né? Acho que comunicação talvez seja algo a ser melhor implementado, ou pelo menos com uma atenção maior. E a gente, ela tem uma frase que a gente adora, né, caricata do nosso podcast, que é uma perguntinha, né? Cara, daqui a 5 anos, qual que você acha que é a tua contribuição para a saúde mental de todo mundo à tua volta? Não sei. Essa é a primeira resposta. Eu vou explicar por quê, tá? Por que não sei? Porque daqui 5 anos depende do que eu faço hoje. Então, assim, o que vai acontecer daqui 5 anos vai acontecer por consequência do que eu faço hoje. Então, eu acredito muito mais em hoje eu ter a minha integridade como pessoa, como crenças, como valores, essa integridade, né, eu poder colaborar com as pessoas para que as pessoas tenham a sua própria integridade também e queiram atingir seus propósitos com equilíbrio. Então, eu acredito que eu trabalho todos os dias no presente para colaborar e apoiar as pessoas a encontrarem esse equilíbrio de quem elas são, com quem elas querem ser, né? E elas terem uma unicidade em relação a esses dois, mas hoje, no presente. Que daí, aqui 5 anos e 10 anos, vai ser consequência positiva do que ela está fazendo hoje. Que resposta maravilhosa, cara. Você trouxe, inclusive, o conceito teórico do que é mindfulness. Exato. E hoje em dia, as pessoas, elas estão carentes de uma coisa simples, que é o estado de presença. Isso aí. Se elas fossem mais presentes na vida delas, talvez elas tomassem melhores decisões. Infelizmente, a gente está muito orientado à notificação, orientado ao e-mail, orientado a... E é isso. Alguma consideração final, Ale? Bem, pessoal, assim, espero ter contribuído com alguma coisa nas falas, né, e com o que a gente discutiu. Tenho certeza que vão ter insights valiosos, né, para as pessoas. Eu sempre falo de uma frase que eu gosto muito, que eu utilizei no meu TCC na faculdade, lá em 1998, que é: não há caminho novo, o que há de novo é o jeito de caminhar, né? Então, assim, que a gente possa prestar atenção nesse jeito em que a gente está caminhando, que a gente possa desfrutar desse caminho, trazer pessoas juntos para caminhar com a gente em vários momentos, né? E que seja um caminho gostoso, seja um caminho equilibrado, mas que principalmente eu desfrute, e que seja o meu caminho, né? Que eu trilhe, e que, claro, vão ter quebras no caminho, vou ter que pular uma ponte, vou ter que pular uma pedra, etc., mas é o meu caminho, eu assumir esse caminho com integridade, né? Com prazer, e desfrutar desse caminhar. Maravilhoso, Gabi. Não, maravilhoso a tua fala. Eu acho que é isso mesmo. A gente esquece. Eu sou sempre a favor, né, de a gente saber onde a gente quer chegar, mas as pessoas ficam olhando só muito para onde quer chegar e esquecem exatamente disso, de aproveitar o caminho e aproveitar as pedras que aparecem, porque muitas vezes a gente enriquece com essas pedras, a gente aprende muito com essas pedras e ter o prazer, a alegria, rir dessas pedras, né? Então, isso, inclusive, eu acho que tem tudo a ver com alta performance e que, inclusive, com a saúde mental. A partir do momento que a gente curtir o processo, eu acho que tudo se torna muito mais leve e com isso a gente tem uma saúde mental, né? A gente não... Porque senão a gente fica meio bitolado, só tô ali olhando onde eu quero chegar e não curte, né? Não deixa leve o processo, não ri. Então, perfeito. Não queria nem falar nada, só queria falar que eu adorei a sua frase. Mas queria falar para todos, né? Para curtir, comentar, compartilhar. A gente está vendo, né, Bruno, que desde os últimos vídeos as pessoas estão compartilhando, escrevendo mais. Escrevam, falem o que vocês pensam, o quanto esse vídeo contribuiu, qual tópico contribuiu, porque isso acaba sendo importante. Primeiro, para a gente continuar com o projeto, mas até, né, para os nossos convidados, por exemplo, Ale, entender e saber, isso acaba, principalmente a gente como RH, entendendo um pouquinho aonde estão as dores das pessoas, e ali como, né, pessoas de people,
conseguir talvez ajudar, conseguir entender, conseguir transformar empresas a se tornarem mais saudáveis. Então fica aí um chamado para todo mundo, né, compartilhar, mas também escrever, falar um pouquinho, dar o seu relato. Bru. E para fechar, queria agradecer mais uma vez, Gabi, parceira demais nessa empreitada. Cada vez mais eu fico mais feliz com essa ideia que a gente teve de criar um ambiente seguro para discutir coisas que nem sempre a gente discute no ambiente corporativo, e ter a coragem de poder discutir tópicos que vão sim afetar a saúde mental das pessoas. Então, se você acredita que isso pode ajudar algum colega seu de trabalho, alguém que você viu que chegou irritado, não sabia por quê, compartilhe com essa pessoa. De repente, toma um café e bate um papo sobre o que a gente falou aqui. Aproveita, comenta, compartilha. Entre em contato com a gente se você tiver alguma coisa para compartilhar, sugere um tema. Eu queria agradecer demais, Gabi, por esse empreitada, e o nosso convidado de hoje, Alê, e queria colocar um ponto final no nosso 4º episódio, que falou um pouco sobre saúde mental e alta performance. Acho que dá, hein, gente? O que vocês acham? Maravilhoso. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Até mais.